pessoal, esse é mais um Valendo por 3 e dessa vez a gente vai falar sobre livros que tem drama, suspense, fantasia, romance, ou seja, aqueles livros todos que a gente gosta, todos os gêneros, mas que a gente fala muito dos livros de fora, mas aqui a gente também tem muita coisa boa. Então esse Valendo por 3 é sobre os nossos livros nacionais preferidos. Jantar Secreto Rafael Monte conta a história de 4 amigos que saem do interior do Paraná para estudar aqui no Rio de Janeiro. E chegando aqui na cidade, eles alugam um apartamento enorme, só que com o tempo fica difícil manter o aluguel, o condomínio e todas as contas. Então eles decidem oferecer um serviço de alta gastronomia, com uma culinária, digamos assim, exótica. A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr, fala numa Batalha dos Anjos na qual Ablon, um anjo renegado, que foi expulso do paraíso, era inclusive um dos querubins, um dos anjos guerreiros, fala dessa história dele, da trajetória dele na Terra, depois dele ter sido expulso. Fala de como, e assim, conta a história dele ao longo de muitos séculos, até que chega no dia do juízo final e tem a grande batalha entre os anjos. É uma grande epopeia, então. Pra começar, só queria pedir desculpas porque assim, é uma trilogia, mas vocês estão vendo que tá faltando o primeiro volume, que está no meu Kindle, que não está carregado. Então, pra mostrar, vai ficar mais fácil mostrar os livros físicos. Na trilogia Não Pare, da F.M.L. Pepper, a Nina, ela é uma adolescente que aparentemente tem uma vida comum, mas na verdade não é tão comum assim. Por quê? Ela e a mãe se mudam muito, e muito por causa da mãe, na verdade, porque a mãe do nada resolve se mudar sem avisar pra Nina, e a vida dela sempre foi assim. Só que ainda tem um agravante. A Nina, ela tem uma capacidade incrível de quase morrer. Ou seja, todos os acidentes possíveis que vocês possam imaginar acontecem com a Nina. E é isso que causa um desespero na vida da mãe dela e que faz as duas se mudarem. Só que tudo isso faz parte de um grande segredo da vida da Nina, que a mãe dela não conta pra ela e a Nina descobre depois. E tudo isso está relacionado à morte e outras dimensões. Jantar Secreto foi um livro que me arrebatou desde o começo. Assim, eu comecei a ler o livro sem dar muito crédito. Eu fiquei muito envolvido na narrativa, a história realmente me prendeu. É um livro que tem um ritmo muito acelerado, assim, uma leitura que te prende. E traz alguns questionamentos que eu não posso falar exatamente para não dar spoiler. A escrita do Rafael é muito ágil, muito objetiva. O bacana desse livro é que numa cena que tem mais ação no grupo, o Rafael utiliza muito o meio de comunicação que a gente usa, que é o WhatsApp. Então é muito legal. Eu vou até mostrar para vocês aqui, que é todo diálogo e tem fotos também aqui. Então é muito legal, eu achei muito divertido, eu achei muito pertinente trazer isso para essa obra. A gente sabe que esse gênero policial é um pouco renegado, mas assim, Rafael traz muita qualidade para esse trabalho, para esse gênero, e eu acho que isso fortalece muito esse tipo de literatura. Eu escolhi esse livro porque foi um dos primeiros nacionais assim, de grande porte que eu li. Eu era novinha, já faz um tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que eu gostei muito e foi o que me despertou para os livros nacionais em si. Depois que eu li A Batalha do Apocalipse, eu passei a dar muito mais atenção aos livros nacionais. Tá autografado, olha que lindo. Aqui. Depois desse livro, eu peguei todos os outros do Eduardo Spohr e passei a pegar muito mais livros nacionais. Então, eu considero esse livro, apesar de eu achar que eu devo reler, Para mim, os livros do Eduardo Spohr são um grande marco da literatura fantástica nacional, justamente porque ele foi um dos primeiros contemporâneos a fazer um grande sucesso e foi meio que de repente, que do nada o nome dele começou a pipocar, então eu considero os livros dele muito importantes. Por que eu escolhi essa trilogia da F.M.L. Pepper? Na verdade, eu já li vários nacionais que eu gostei muito, mas a trilogia da Pepper me pegou de um jeito absurdo, assim. É uma trilogia que tem um ritmo muito frenético nos 3 livros, isso me chamou muita atenção, porque uma trilogia a gente sabe que geralmente não dá pra você manter um ritmo, igual de todos os livros, principalmente o segundo, que é aquela transição entre o primeiro e a conclusão e tal. Mas a Pepper tem uma capacidade absurda de seguir com o mesmo ritmo, sabe? De uma intensidade maravilhosa, assim, você não consegue respirar. E são muitas reviravoltas nos 3 livros. E ela criou um mundo, assim, extremamente fantástico. A ideia do livro é muito interessante. Eu achei particularmente bastante curiosa a maneira como ela trata a morte, a maneira como ela apresenta a morte, Você acaba, inclusive, meio que se apaixonando. É uma coisa muito esquisita, gente, mas é muito interessante a questão das dimensões e de como as coisas funcionam nessas dimensões e toda a narrativa, assim, da Nina, o crescimento da Nina como personagem, porque isso também é muito legal de ver o amadurecimento dela, daquela coisa, a menina que não sabe de nada que tá acontecendo com a vida dela, pra depois, buf, nossa, a vida mudou de uma hora pra outra de uma maneira muito surreal.
Então, assim, é uma trilogia muito bacana, é impressionante, é surpreendente, é apaixonante. E eu realmente fiquei muito impressionada com os 3 livros. O terceiro eu fiquei muito nervosa, sem respirar. Eu recomendo muito. Então não se esqueçam de seguir o Vai Lendo nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, comenta no vídeo, dá um joinha, manda pra gente se você quiser um tema que você gostaria de ouvir a gente falando. E é isso aí, gente. Beijinho. Tchau, tchau.